Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando. Em Goiás são 7 horas da manhã, fazem 23 graus Celsius. O dia amanheceu nublado, mas eu não acredito em chuva não. Mas pelo menos está fresco por enquanto. Pessoas, ontem o Seeker Latinoamérica publicou 3 reportagens extraordinárias de 3 mestres da geopolítica. O Alastair Crooke, que é o cara que no mundo hoje melhor e mais entende o Oriente Médio, a política de lá. O Martianov, que dispensa comentários. E o Berhan, do Moon of Alabama. Os 3, ainda que, claro, evidentemente com nuances, concordam em alguns pontos que é os que eu venho falando há anos, né? Vamos falar sobre isso. Ontem, inclusive, eu fiz um vídeo de 1h30 explicando, né, a inoperância cada vez maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, em particular a Marinha. Eu expliquei, mostrei mapa, apresentei fatos. Falei, bom, dá, né? Vou dormir. Mas aí me bateu uma... Falei, cara, quando o Estado legítimo atacou a Síria, não apenas o Líbano, atacou também a Síria. Falei, opa, vou dar meus 50 minutos de prosa sobre isso. E aí fiz uma live de 50 minutos. Ok. Essas 2 lives, elas estão em perfeita consonância com as análises dos 3 mestres da geopolítica que eu citei. Martianov, o Berhan e o Crooke. Que basicamente concordam e apontam o seguinte. Como eu disse, o Ocidente, os Estados Unidos, a OTAN, não tem mais condições de fazer uma guerra convencional. Perderam tecnologicamente, a engenharia é débil, a tecnologia mudou muito. E, bom, não tem o que eles possam fazer. A verdade é essa. Certo? A verdade é simplesmente essa. Nós explicamos no vídeo de ontem a questão da Marinha, por exemplo. Os Estados Unidos dependiam enormemente da Marinha. Mas com a invenção dos mísseis supersônicos, táticos, o porta-avião, que é o maior símbolo do poderio naval americano, se torna um trambolho inútil, uma banheira. Ontem mesmo aconteceu uma coisa extraordinária, que era um navio, tipo um navio petroleiro, mas para transportar combustível, dos Estados Unidos, sofreu como é que eles chamaram? Acidente, perto do Golfo de Aden. Traduzindo, foram atacados pelos Houthis. E muito provavelmente por um torpedo de navio. Um torpedo supersônico de navio, né? O fato é que não afundou, mas está severamente avariado. O que é pior, porque a logística de você simplesmente aceitar a perda é uma, e tentar evitá-la é outra muito diferente. Por isso que, de modo geral, os exércitos combatentes preferem ferir do que desviver o soldado inimigo, porque um soldado ferido, ele desmobiliza pelo menos outros 4. E um soldado desvivido, bom, fazer o quê? Né? Então, os Estados Unidos, que já estavam numa situação ruim, por uma questão estrutural, que é o modelo de marinha baseado em porta-avião, ser cada vez menos efetivo, desde que não só os russos criaram os mísseis hipersônicos, como os distribuíram entre os amigos deles, / inimigos do Ocidente. Então, né,
a coisa piorou muito, muito com essa avaria do navio de transporte de combustível deles. Até que você piorou bastante graças a isso. Ok. Isso é ruim para eles, claro. Mas o ponto-chave do artigo dos 3, principalmente do Martyanov e do Berhan, que o Crook fala mais especificamente do Oriente Médio, é que os Estados Unidos não têm mais condições, e quando eu falo Estados Unidos é a OTAN, o Ocidente, né? Não tem mais condições de fazer uma guerra convencional. Simplesmente não tem. Se tentarem, vão perder miseravelmente. E o Ocidente, nós já estamos falando isso há muito tempo, anos, né? O Ocidente atua como uma gangue de mafiosos, de piratas. Ele sempre usou a chantagem, a supremacia tecnológica, a supremacia militar para fazer o que ele faz. Qual que é a característica? O que o Ocidente faz? Ele rouba, ele pilha, ele sequestra, ele escraviza, ele domina, ele usurpa. Isso que é a civilização ocidental. Veja como os gregos de fato viveram. Veja os romanos. Depois veja a ascensão do capitalismo. Veja o que foi o feudalismo europeu. Sempre foi isso. Roubar o resultado do trabalho dos outros, roubar a riqueza dos outros. É isso o Ocidente, sabe? Sem essas pretensões midiáticas, o Ocidente sempre foi isso. Sempre foi. Nunca foi nada diferente disso, não. Ok. Só que agora eles não têm mais superioridade tecnológica, não tem superioridade bélica, as forças armadas deles são débeis, né? As armas são ineficientes, ineficazes, atrasadas tecnologicamente. Eles perderam a guerra econômica. Some-se tudo isso e você chega a uma situação na qual vê que o declínio é uma realidade. E a realidade bate a porta, ela sempre bate a porta. Então o que o Ocidente vai fazer? Se adaptar às mudanças? Aceitar as mudanças? Nunca. Eles nunca fizeram isso, nunca farão. Eles vão lutar com novas armas. Mas quais são essas novas armas? O terrorismo, evidentemente. O terrorismo. E aí entra uma coisa interessante, vamos chamar de tratorismo por causa do algoritmo. E aí entra uma coisa interessante com o tratorismo, que o Oeste Coletivo até criou uma nação para recompensar tratoristas, que é o Estado Ilegítimo. A convicção de que o Estado Ilegítimo foi feito para ser um lar nacional dos judeus é mentirosa. O Estado Ilegítimo é o primeiro Estado, lar nacional de tratoristas. Tratoristas da Europa Oriental. Inclusive, olha a história de Menachem Begin. Só lê a biografia de Menachem Begin. Um ex-líder tratorista, responsável pelo horroroso ato do Hotel King David, que desviou dezenas de pessoas e que foi elevado ao cargo de primeiro-ministro do Estado Ilegítimo. Então, o que foi a criação do Estado Ilegítimo? Um empreendimento colonial, de apartheid, supremacista, importante isso, que ele tem supremacia racial, supremacista, levado a cabo especificamente por askenazes, europeus orientais, tratoristas. Então, o Estado Ilegítimo sempre foi tratorista. Ele pratica o tratorismo de Estado porque, na origem, ele foi fundado por tratoristas, dirigido por tratoristas. O que acontece é que os tratoristas, com a criação do Estado Ilegítimo, foram legitimados. O cara de líder tratorista se torna general, primeiro-ministro. Você lava,
Você dá um verniz de legalidade, um verniz de moralidade, porque esses caras sempre fizeram e sempre foram. Correto? É isso. Então, se você dizer o Ocidente agora vai recorrer ao tratorismo, e ele já está recorrendo, a guerra no Oriente Médio é trator puro. Se a pessoa não se sente horrorizada com o que está acontecendo e o que aconteceu em Gaza, cara, nem gente você é, sinceramente. Com todo respeito, vá se fuder. Vá assistir outro canal. Certo? Se você não se horroriza com o que foi feito lá, com milhares, dezenas de milhares de crianças, de mulheres desvividas, é isso, é o que eles fazem, cara. Isso é o trator puro. Isso é o trator puro. É como eles agem. Certo? O que eles estão tentando fazer? Levar o Líbano e a Síria, o que eles fizeram em Gaza. É o horror. Só um momento. Continuando. Assim como o Estado ilegítimo visivelmente recorre ao trator, porque não tem como vencer uma guerra convencional. A verdade é essa. Sabe aquele papo de o exército... Não, alguém chegou a dizer, né, o segundo exército mais preparado do mundo, perdendo só pro do Vietnã. Cara, isso é lorota. Não sei como é que pessoas experientes, ou que pelo menos deviam ser, divulgam uma coisa dessa. Ah, o segundo exército. O que eles venceram, gente? De verdade, o que eles lutaram? Eles massacram inocentes. Massacram crianças, mulheres, socorristas, médicos, jornalistas, idosos. Como isso faz deles o segundo melhor exército do mundo? Eles não lutam que nem homem contra outro exército igualmente armado desde 73. Faz mais de 50 anos. Quem tirou da cabeça que eles são bons? Ah, por favor. Né? Eles usam fralda. Eles usam fraldas. Vamos repetir? Eles usam fraldas. Eles usam fraldas. Sabe por quê? Porque se mijam, se borram. Você sabe por que faz isso? É de medo. De medo de enfrentar outros homens, ao invés do de sempre. O vídeo que eu já mostrei de 4 rapazes armados com pedra, colocando 3 soldados israelenses para correr, e estava armado com metralhadora, demonstra muito bem isso, gente. Demonstra de maneira cabal isso. Sabe, eles são fracos, são débeis. Por isso o trator contra gente inocente. É o método deles. Eles não conseguem lutar uma guerra convencional. Homem contra homem. Não. E agora o que vai acontecer? O que vai acontecer é uma israelização do Ocidente. Escrevam isso, anotem isso. O que vai acontecer... O que já está acontecendo, na verdade, né? Mas o que vai acontecer de maneira cada vez mais ampla é uma israelização do Ocidente. Como assim israelização? Usar métodos covardes de trator para travar as guerras das quais eles tanto precisam, das quais esses parasitas vivem. Perfeito? É isso. Essa é a questão. Ah, gente, deixa eu aproveitar que eu tô aqui explicando. Como vocês sabem, nossos planos tiveram que ser alterados. Meu irmão não vai poder ir comigo. Ele só vai em novembro. E o Kids também não pode. Quer dizer que eu vou ficar um mês sozinho lá.
ficando um mês sozinho, sem poder me locomover, porque eu não sei dirigir, né? Então, no caso, se acontecer qualquer coisa, eu vou ao povoado, que fica só 6 km de distância. Vocês me veem andando todo dia, então vocês sabem que eu consigo andar 6 km sem sofrer. Mas a questão é que não dá pra mim ir atrás de vaca, de galinha, em vizinho que eu nem sei onde mora. Não dá, isso aí né? Então vou ter que me dedicar exclusivamente à agricultura. Tem que basicamente plantar, plantar e plantar. Só que o Gustavo não sabe se lá... Porque você sabe que as pessoas roubam, né? De fazendas abandonadas. Ele não sabe se lá tem enxada e enxadão. Eu vou ter que comprar. Aí vou comprar naquela loja. Peraí, deixa eu ir atrás de um café. Então, gente... Nossa, eu não resisti. Tive que parar e comer um pão de queijo. Aliás, ontem alguém me mandou um Pix. Eu vou colocar nos agradecimentos aqui. E eu torrei o Pix comendo 2 pães de queijo e um café. Muito obrigado. Mas vamos continuar. O que acontece, honestamente, é que o Ocidente, ele quer continuar a fazer o que sempre fez, o que tem feito há 600 anos. Só que, como o Vladimir disse, acabou o baile dos vampiros. A definição de vampiro é ótima, porque é um ser que se alimenta do sangue dos outros, né? Então, a definição de vampiro é excelente para o Ocidente. Só que acabou o baile, como disse o Vladimir. Só que eles não estão preparados para parar de dançar. Então o que eles vão fazer? Reitero. E aí eu devo reconhecer a enorme superioridade, distância muito grande que existe entre um Berhan, um Alastair Crooke, um Martianov e eu. No fundo, eu sou um otimista. E o otimista é um tipo de bobo, né? O otimista é um tipo de bobo. Eu tenho que conseguir me converter em realista e esperançoso. Que otimista... Porque eu falava, cara, a guerra termina esse ano. Termina o ano que vem, na verdade. Em 2025 acaba. Não vai acabar. Não vai acabar. Eu concordo. Eu entendo os argumentos do Pepe Escobar. Agora eu entendo os argumentos do Berhan. Eu entendo os argumentos do Martianov. Eu entendo os argumentos do Larry Johnson. Eu entendo os argumentos do Ritter, do Crook. Agora eu entendo, de verdade. Porque não é só questão de entender, é de aceitar, né? Eu acho que é mais do que entendimento, é aceitação. Que não vai acabar. Esse ano, não vai acabar o ano que vem. Não vai acabar 2026, talvez 2027. Vai ser longo, demorado, difícil, doloroso. Por quê? Porque eles não vão desistir. Quando eu fazia as minhas análises equivocadas, vamos dizer aqui, eu imaginava sempre nos termos de uma guerra convencional. Exército contra exército, marinha contra marinha, aeronáutica contra aeronáutica. Só que não será uma guerra convencional. E agora finalmente eu consegui entender isso. Certo? Agora finalmente eu consegui entender. Levar pão pro bando. Sabe, admitir o erro é uma coisa... libertadora. Eu lembro que no começo do canal eu era bastante arrogante nesse sentido. Eu tinha dificuldade de admitir que eu errava. Agora não. Eu vejo, eu percebo com muita clareza que eu errei feio, errei rude. Eu fui otimista. A guerra não vai terminar o ano que vem. Talvez a guerra não termine em 2027. E a explicação é essa israelização pelo qual o Ocidente vai passar. Já está passando. E eu vou explicar o termo e as circunstâncias. À medida que a diferença tecnológica, industrial, operacional, até estratégica e tática,
entre a Eurásia e o Ocidente só aumenta em desfavor do Ocidente, eles vão ter que, não vão repensar. Eles não vão repensar, eles não vão parar, refletir, falar, pô, estamos errado. Se a gente quiser um lugar bom nesse mundo, nós vamos ter que recuar em alguns pontos, vamos ter que aceitar uma nova realidade. Eles não farão isso, não farão isso de forma alguma. Eu cria erroneamente que a racionalidade, né, iria vencer, mas não vai. Quer dizer, pelo menos não a nossa racionalidade, a deles é outra. A deles é morrer atirando. Então eles vão tentar até o último instante. E para tentar, o que eles vão ter que fazer? Vão ter que usar os métodos israelenses. É o trator. Inclusive ontem eu sugeri que eu tava... Por que eu fiz essa mini live de 50 minutos ontem? Quando confirmou, eu já tinha ficado sabendo antes, mas quando se confirmou que Israel atacou também a Síria, onde estão os russos, quer dizer, é uma insanidade completa. E, cara, eu fiquei pensando, mas qual que é o objetivo? Você provocar um inimigo mais forte que você, contra o qual você não tem chance, mas nenhuma. O Estado de Israel não tem a menor, a mais microscópica chance de enfrentar a Rússia no campo de batalha, mas não tem a menor. E ao atacar a Síria, é o que eles estão fazendo, não atacar o Líbano, eles estão enfrentando o Irã, e eles sabem disso. E ao atacar a Síria, eles estão enfrentando a Rússia, e eles também sabem disso. Então, qual que é o sentido de enfrentar dois países que eles não conseguem vencer? Não importa o que eles façam. Convencionalmente, eles não conseguem vencer. Na verdade, são dois países que podem destruir o Estado ilegítimo a qualquer momento que eles quiserem. Se o Ali Khamenei acordar num dia ruim, se o Vladimir levantar do lado errado da cama, cara, pabum, já era. Adeus, Estado ilegítimo. E mesmo assim, ele que já não está conseguindo vencer o Hamas, que não conseguiu derrotar Gaza, parte para cima do Hezbollah, que é muito mais forte do que o Hamas, e resolve atacar o Líbano, ou seja, enfrentar o Irã, e não satisfeito enfrentar também a Síria, ou seja, a Rússia. Eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, mas não faz sentido, não. Mas aí eu parei e refleti, falei, cara, faz porque eu estou pensando como gente, eu estou pensando como nós, a humanidade, eu não estou pensando como ocidental. Pensando como ocidental, aí a coisa faz todo sentido. Porque o que eles querem? Atrair os Estados Unidos e o Ocidente inteiro para uma guerra existencial e civilizacional no Oriente Médio. Eu lembro, uns 3 anos atrás, eu escrevi isso no final do X, e um dos primeiros vídeos que eu fiz sobre geopolítica, meu canal tem 16 anos, né? Mas os primeiros 13 eu não publicava quase nada, só umas bobagens aleatórias. Quando eu morava na roça, plantava meu feijão, das minhas viagens. Então podemos dizer que apesar de ter 16 anos, o canal tem 3. Então lá no começo, eu falava, cara, essa guerra do Ocidente contra a humanidade vai terminar onde ela nasceu, no Oriente Médio. Eu lembro de eu falar isso e felizmente tem a prova, né? Tá os vídeos que eu gravei. Que a guerra vai terminar onde ela começou, 600 anos atrás. Vai terminar como começou. Começou como uma guerra do Ocidente contra o resto do mundo, contra povos muçulmanos, e vai terminar como uma guerra do Ocidente contra o resto do mundo, contra povos muçulmanos. Ela vai terminar como nasceu. Só que ela não vai ser como eu pensava, não vai ser convencional. Não, porque como é que você atrai os outros para uma guerra que você não tem como vencer? É porque você está disposto a usar todos os métodos. E eu estava pensando, mas qual método? O que o Estado legítimo tem que pode causar um grande dano? A bomba. Eles não têm míssil para lançar ela. Mas eles têm gente insana o suficiente para colocá-la num caminhão
levar ela para o centro de Beirute, ou de Damasco, ou Meca, e explodir. Então, meu realismo esperançoso é que a gente sobreviva. A gente vai vencer. Mas a dor exigida tem tudo para ser muito grande. Então que Deus nos abençoe e também nos perdoe. Tenha um bom dia.